Você disse. Antes de mergulharmos nessa notícia que vai deixar a torcida celeste em êxtase, já vou te pedir para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora tem tudo para mexer com os bastidores da Toca da Raposa e mostrar mais uma vez que o Cruzeiro voltou a ser gigante. Prepare-se, porque o que vem pela frente é de arrepiar qualquer apaixonado pelo cabuloso. Agora vamos continuar com a notícia. O Cruzeiro vive um dos momentos mais empolgantes dos últimos anos, e isso não é apenas por conta das vitórias e bons resultados em campo, mas principalmente pelo sentimento de confiança que foi resgatado junto à torcida. O projeto de Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, vai muito além de reforços pontuais. Trata-se de uma reconstrução profunda, pautada em profissionalismo, estratégia e no entendimento de que o Cruzeiro precisa sempre pensar grande. Não à toa, cada notícia que surge envolvendo o clube mexe com os torcedores e gera uma onda de otimismo que se espalha pelas arquibancadas e redes sociais. E como se não bastasse o bom momento coletivo, o Cruzeiro tem se tornado especialista em montar setores sólidos, daqueles que fazem o torcedor sentir orgulho e, ao mesmo tempo, preocupam adversários. Basta olhar para o que o time celeste apresentou nas últimas rodadas para perceber que existe algo especial acontecendo, algo que lembra os grandes elencos que marcaram época e construíram uma identidade vencedora. A pergunta que fica é: o que Pedrinho BH fez para transformar a Raposa em uma máquina tão competitiva? E aqui está a revelação. Pedrinho foi o responsável por assegurar a contratação de uma dupla de volantes que está fazendo história e tirando o sono de qualquer atacante adversário. Estamos falando de Lucas Silva e Lucas Romero, dois nomes que, juntos, têm formado uma barreira quase intransponível no meio de campo celeste. Sob o comando de Leonardo Jardim, eles se consolidaram não apenas como peças fundamentais do esquema tático, mas como uma das melhores duplas de volantes de todo o futebol brasileiro em 2025. Lucas Silva, ídolo incontestável e capitão do time, representa a alma do Cruzeiro dentro de campo. Sua experiência, aliada à capacidade de organizar o setor defensivo e ainda contribuir com passes longos e finalizações de fora da área, o transformam em um dos jogadores mais completos do elenco. Já Lucas Romero, o argentino incansável, é a personificação da raça e da entrega. Sua disposição para marcar, recuperar bolas e nunca desistir de uma jogada contagia toda a equipe. Juntos, eles estão mostrando que não se trata apenas de talento individual, mas de uma parceria que se complementa em cada detalhe. Os números comprovam essa superioridade. Romero aparece como o quinto jogador que mais desarma na Série A, com 46 desarmes, enquanto Lucas Silva figura na sétima posição, com 44. São estatísticas que mostram o quanto essa dupla vem sendo essencial para blindar a defesa celeste e dar liberdade aos homens de frente. E ainda que os dois não estejam no ranking geral de roubadas de bola, o Cruzeiro segue se destacando também com Kaique Bruno, que ocupa a vice-liderança com 66 desarmes, evidenciando a força coletiva do setor defensivo da Raposa. Essa solidez é um dos fatores que fazem o Cruzeiro ser considerado um dos times mais competitivos do Brasileirão em 2025. Poucos clubes conseguem impor tanta dificuldade aos adversários quanto o Cabuloso, e isso começa no meio de campo, com a pressão sufocante exercida por Lucas Silva e Lucas Romero. Atacantes rivais, acostumados a encontrar espaços e criar jogadas, simplesmente esbarram em uma muralha azul que parece não dar descanso em nenhum minuto da partida. O mais impressionante é que, mesmo sendo volantes de marcação forte, eles não se limitam apenas a destruir jogadas. Ambos possuem qualidade técnica para iniciar construções ofensivas, inverter bolas com precisão e até aparecer na área em momentos decisivos. Esse equilíbrio entre defesa e ataque faz com que o Cruzeiro seja imprevisível e perigoso, uma característica que tem surpreendido adversários e encantado os torcedores. Não é à toa que Lucas Silva, empolgado com a fase atual, comparou o elenco de hoje ao inesquecível time bicampeão brasileiro em 2013 e 2014. Segundo o capitão, o clima de união, alegria e entrosamento é muito semelhante, com todos correndo uns pelos outros e jogando de forma coletiva. Essa declaração fez o coração do torcedor celeste disparar, pois quem viveu aquela época sabe o quanto foi marcante ver o Cruzeiro dominar o Brasil com futebol vistoso e eficiente. A fala de Lucas Silva reforça a ideia de que este Cruzeiro atual não está apenas ganhando jogos, mas também construindo uma identidade. A energia positiva que circula nos treinos, a confiança entre os jogadores e a sinergia com o técnico Leonardo Jardim lembram bastante aquele grupo histórico. E quando se fala em repetir feitos daquele time, imediatamente vem à mente a possibilidade de novos títulos de expressão para a Raposa. Lucas Romero também desempenha um papel importante nesse processo, pois representa a entrega máxima em cada minuto que veste a camisa celeste. O argentino nunca escondeu o carinho pelo Cruzeiro e demonstra em campo o quanto se sente conectado com a torcida. Sua volta ao clube foi recebida com festa e, desde então,
ele tem justificado cada aplauso ao mostrar um futebol consistente e cheio de personalidade. Essa dupla de volantes, portanto, não é apenas uma questão de estatísticas ou de bom desempenho em partidas isoladas. Trata-se de uma engrenagem fundamental para o funcionamento do Cruzeiro, algo que dá equilíbrio e segurança ao time. Sem eles, o trabalho do zagueiro seria muito mais complicado, e os atacantes não teriam a mesma liberdade para se movimentar e buscar espaços. É por isso que tanto Jardim quanto a diretoria sabem que Lucas Silva e Lucas Romero são pilares da atual fase celeste. O que chama atenção também é a forma como Pedrinho BH conseguiu conduzir essas contratações. Ele não apenas trouxe jogadores de qualidade, mas conseguiu resgatar figuras que têm identificação com a camisa do Cruzeiro, algo que fortalece o elo entre torcida e elenco. O torcedor se reconhece nesses nomes, vibra mais intensamente e se sente representado em campo, o que faz toda a diferença nos momentos de pressão. No Campeonato Brasileiro, onde cada detalhe pode ser decisivo, contar com uma dupla de volantes desse nível é um privilégio. Não são todos os clubes que conseguem montar um meio de campo tão sólido, e isso coloca o Cruzeiro em uma posição de destaque na disputa. Os adversários sabem que enfrentar o Cabuloso significa encarar um setor de marcação que não dá espaços e que ainda tem qualidade para criar jogadas. Esse equilíbrio também serve de inspiração para os jovens que estão surgindo na base do Cruzeiro. Lucas Silva e Lucas Romero se tornaram exemplos de profissionalismo, dedicação e amor pelo clube. Eles mostram na prática que vestir a camisa celeste exige mais do que talento, exige comprometimento total e respeito à tradição de uma instituição gigante. Isso fortalece o ciclo de renovação, já que os garotos passam a enxergar neles referências para seguir no futebol. Além disso, é importante ressaltar que o trabalho da dupla tem valorizado ainda mais o elenco como um todo. Quando os volantes funcionam bem, toda a equipe cresce. Os zagueiros ficam mais protegidos, os meias criativos encontram espaço para pensar o jogo e os atacantes recebem bolas mais qualificadas. O Cruzeiro atual funciona como um relógio, e parte disso se deve ao encaixe perfeito entre Lucas Silva e Lucas Romero. O futuro, portanto, se mostra realmente promissor para a Raposa, e isso não é apenas um discurso de otimismo sem fundamento. Basta analisar friamente os números, o desempenho coletivo e a postura do elenco dentro de campo para perceber que o Cruzeiro atual tem tudo para marcar uma era. A solidez construída por Leonardo Jardim, somada ao planejamento inteligente de Pedrinho BH, forma uma base que poucos clubes no Brasil possuem no momento. Se essa consistência for mantida, o Cruzeiro não será apenas um participante da Série A, mas sim um concorrente direto por vagas na Libertadores e, quem sabe, por títulos que façam o Mineirão tremer novamente. A torcida, que já sofreu tanto nos últimos anos, agora olha para frente com esperança renovada, entendendo que o clube está em um caminho de crescimento sustentável e cheio de conquistas à vista. Se essa solidez continuar firme, o Cruzeiro tem todas as condições de brigar na parte de cima da tabela e até surpreender com feitos que muitos analistas talvez não previam no início da temporada. O meio de campo, sustentado pela dupla implacável de Lucas Silva e Lucas Romero, funciona como um verdadeiro motor que não deixa o time cair de rendimento. Em jogos longos e disputados, quando a maioria das equipes começa a mostrar fragilidades, o Cruzeiro mantém a intensidade, e isso é determinante em um campeonato tão equilibrado quanto o Brasileirão. É exatamente esse diferencial que pode transformar sonhos em realidade, colocando o Cabuloso novamente entre os gigantes que levantam taças. E a cada rodada, fica mais claro que esse elenco não entrou apenas para competir, mas sim para vencer. O torcedor, que já começa a sonhar com grandes feitos, sabe que pode confiar em um meio de campo que não deixa a peteca cair, e essa confiança é o que alimenta a chama da arquibancada. Quando a Nação Azul canta no Mineirão, impulsionada pela certeza de que o time tem força e organização, a energia que se cria é capaz de intimidar qualquer adversário. Essa sinergia entre jogadores e torcida é o alicerce para que o Cruzeiro continue crescendo, mostrando a todo o Brasil que voltou a ser protagonista. Mais do que vitórias pontuais, o que está sendo construído é um projeto sólido, uma identidade vencedora que remete aos anos dourados da Raposa. E quando a história se repete com tamanha grandeza, não resta dúvida de que algo muito especial está acontecendo. No fim das contas, a contratação e valorização dessa dupla de volantes se mostram como um dos maiores acertos da gestão de Pedrinho BH. Ele conseguiu unir experiência, talento e identificação com a camisa, criando um setor que transmite segurança e vibração ao time inteiro. Agora, o grande desafio é manter essa fórmula funcionando e colher os frutos de um trabalho que, ao que tudo indica, ainda tem muito a oferecer. E a pergunta que fica é, na sua opinião, torcedor, essa dupla de Lucas Silva e Lucas Romero já pode ser considerada a melhor do Brasil atualmente, ou ainda falta um título de peso para carimbar esse status? Deixe seu comentário, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações,
porque esse cruzeiro está dando muito o que falar e você não pode ficar de fora dessa discussão.